Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ali Jesus entrou no barco e os seus discípulos também. Aconteceu que houve uma grande tempestade e o barco ia vagando pelas ondas ali no mar. E Jesus ali dormia. No versículo 25 fala: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Os discípulos ali acordou Jesus. Eles ficaram com medo daquela grande tempestade. No versículo 26 fala: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Então Jesus perguntou para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Os discípulos ali, eles não usaram a fé. Você viu que Jesus aqui repreendeu os ventos e o mar? Depois fez grande bonança e acalmou a tempestade. Então ali os discípulos, eles não usaram a fé. Eu vou aqui falar para vocês em Marcos capítulo 11, versículo 20, fala sobre a fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então aqui Jesus está falando sobre a fé. Ali os discípulos, eles não usaram a fé para repreender a tempestade. E Jesus ali, ele repreendeu os ventos e o mar. E depois acalmou a tempestade. No versículo 27 fala: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque eles ficaram admirados ali, né? Que quando Jesus repreendeu, o mar acalmou. Então ele se admirou. E por isso que eles falaram aqui, né? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ali era Jesus, né? Jesus Cristo. Ele faz, né, o impossível na nossa vida. Ali, Jesus, se ele só falasse ou levantasse a mão, aquela tempestade parava. Mas Jesus deu um exemplo ali para eles, que se ele fosse repreender o mar e o vento, aquela tempestade parasse também. Porque Jesus nos ensina a usar a fé. E aqui ele estava ensinando aqueles discípulos a usar a fé. Então eles ficaram admirados que Jesus foi lá e repreendeu. Então ele viu que ali, né, é um Deus que faz tudo, o impossível, ao que os homens não fazem. Tá bom, amados? Que você venha guardar a palavra em seu coração. E vamos continuar na próxima a falar da história de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. Até
Até a próxima e Deus abençoe.